Foi uma visão para enviar calafrios pela espinha de qualquer soldado aliado. Abaixando-se atrás da cobertura, atirando nas posições alemãs escondidas atrás de sua própria cobertura, a poucos metros de distância, você de repente espia um movimento muito rápido de um dos soldados inimigos. O braço dele se movimentou para cima, catapultando uma pequena forma retangular para cima em um padrão arqueado, e que logo está vindo em sua direção, pousando a poucos metros de você. O pequeno objeto cai de cabeça para baixo e tomba no chão. Parece a ponta de um cabo de vassoura que foi cortado com uma lata fixada na extremidade. Mas você sabe o que realmente é. Isso foi impresso em sua mente desde o dia em que você foi convocado para a luta. Esta é uma granada alemã. A granada de mão em formato de bastão, assim como outras armas alemãs, simbolizou o típico soldado de infantaria das duas guerras mundiais. Essas armas surgiram de origens modestas na lama e sangue das trincheiras da Grande Guerra, evoluindo com crescente potência e confiabilidade. Neste episódio, vamos explorar as origens e o desenvolvimento dessas armas de aparência única e abordar sua influência e legado além do exército alemão. Bem-vindo às Guerras do Mundo! Ainda que consideremos a granada de mão moderna um produto dos avanços científicos da Revolução Industrial do século XIX, seu conceito é de fato muito mais antigo na história. Já no século VIII, os soldados de infantaria do Império Bizantino estavam equipados com jarros de pedra ou vidro que continham um produto químico incendiário conhecido coloquialmente como fogo grego, que podia ser arremessado contra uma posição inimiga. 2 séculos depois, na China, recipientes de cerâmica ou metal eram enchidos com pólvora e tinham um pavio rudimentar, gerando armas apropriadamente chamadas de bombas de trovão estrondoso. As armas produzidas nos séculos seguintes se encaixariam em uma categoria similar. No fim do século XVI, projetos franceses incluíam saliências que se fragmentavam após a detonação como balas, aumentando a letalidade em 10 vezes. Sua aparência distinta levou os soldados franceses a compará-las com várias frutas com sementes, incluindo romãs, cuja palavra em francês é grenade. E por algum motivo, essa é a palavra que ficou na mente dos exércitos do mundo todo, que estavam adotando justamente essas armas. Com o amanhecer do século XX, as granadas evoluíram bastante e começaram a se parecer com a imagem estereotipada de abacaxi que temos delas hoje. Contudo, com o avanço da tecnologia de armas, especialmente a metralhadora, muitos analistas militares questionaram a relevância da granada no campo de batalha moderno industrializado, dado que mesmo com os melhores lançadores, seu alcance era de cerca de 50 metros, enquanto uma metralhadora pré-Primeira Guerra Mundial poderia atingir um soldado inimigo a uma distância muito maior. Tudo isso mudaria após o precursor frequentemente esquecido da Grande Guerra, na forma da Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905. Muitas das táticas e armas que viriam a definir a Primeira Guerra Mundial, como a artilharia de campo moderna, metralhadoras e até trincheiras, seriam efetivamente testadas no confronto entre o antigo Império Russo Tsarista e o emergente Império Japonês sobre territórios na China. Com interesses potencialmente ameaçados na região, observadores de partes interessadas, como a Grã-Bretanha, foram enviados para acompanhar os eventos. Anteriormente, a Grã-Bretanha tinha um relacionamento mais íntimo com o Japão do que com a Rússia, permitindo que observadores britânicos acompanhassem o exército japonês até a Manchúria, palco de muitos combates. Um desses observadores era o tenente-coronel escocês Aylmer Howden, que relatou o uso bem-sucedido de granadas de mão para limpar trincheiras ou posições fortificadas e para defender contra ataques em massa, provando que a arma não só ainda tinha um lugar no combate, mas poderia realmente se mostrar instrumental. Os relatórios de Haldane circularam na Grã-Bretanha e além, levando os exércitos europeus a produzir rapidamente armas avançadas, inclusive com fusíveis de relógio ou de impacto para detonar explosivos. No exército imperial alemão de Kaiser Wilhelm II, as granadas eram principalmente vistas como uma arma empregada pelo corpo de pioneiros. Essas tropas, semelhantes aos engenheiros de combate ou sapadores de outros exércitos, executavam tarefas de construção e demolição em batalha. Em 1914, as forças alemãs usavam principalmente 2 tipos de granadas de mão, a primeira sendo a Kugelhandgranat Erwerksunder, em forma de bola, com um fusível de relógio de 5 a 7 segundos,
O corpo esférico era feito de ferro fundido com 8 milímetros de espessura e externamente segmentado para produzir entre 70 e 80 fragmentos, que se estilhaçavam para fora na detonação da mistura explosiva de pólvora negra, nitrato de bário e perclorato de potássio. O segundo tipo, o Kugelhandgranatbrennzunder, empregava um fusível de queima mais tradicional. Nas mãos de pioneiros experientes, essas granadas eram extremamente letais para uma força inimiga. Após a explosão, seus fragmentos poderiam ser enviados a 100 metros de distância, sugerindo que uma pequena equipe de engenheiros de combate poderia, nas condições ideais, desobstruir centenas de metros de trincheira para uma força subsequente avançar. No entanto, para soldados de infantaria típicos, menos treinados e com habilidades de arremesso inferiores, eles eram menos eficazes e até perigosos. Essas armas foram bastante usadas nos primeiros meses da Grande Guerra, a partir de agosto de 1914, gerando uma escassez para as tropas da linha de frente em 1915. No final das contas, eram armas complexas e caras para fabricar, levando a uma grande reformulação a ser realizada para acelerar a produção. Enquanto isso, seriam as próprias tropas alemãs na frente que teriam que fabricar suas próprias granadas para se defender das vastas ondas de tropas dos poderes da Tríplice Entente da França, Rússia e do Império Britânico que estavam em... As extensões de madeira nas granadas proporcionavam mais alavancagem que as antigas armas bola, permitindo arremessos mais longos contra o inimigo. Conforme os soldados se aperfeiçoavam na criação de granadas rudimentares, a improvisação cedeu lugar à padronização, culminando na produção em massa das primeiras granadas reais, as Stillhandgranat, nas fábricas alemãs. Inicialmente, o design da arma foi reduzido a 5 tipos distintos, baseados no tipo de fusível ou segurança empregados, como o Poppenberger Spoon Safety, que, como o nome indica, utilizava um cabo de colher no mecanismo de segurança. Essas primeiras armas consistiam em uma lata cheia de explosivos montada em um cabo longo, que continha o fusível. Inicialmente eram feitos prontos para uso na fábrica, mas rapidamente isso se mostrou arriscado, pois o detonador poderia ser ativado durante o transporte ou armazenamento. Havia também o risco de o fusível ficar úmido, o que resultaria em mau funcionamento no momento do uso, e por isso, rapidamente se tornou política que os fusíveis e detonadores seriam enviados separados das cabeças das granadas, prontos para serem instalados pelas tropas antes do uso. A padronização adicional do design levou à primeira geração definitiva de Stillhandgranat, o modelo 1915. A granada tinha 380 milímetros de comprimento, enquanto a cabeça tinha 60 milímetros de diâmetro, e quando estava pronta para uso, pesava 700 gramas, dos quais cerca de 250 gramas eram compostos pelo explosivo amonal, que enviava seus estilhaços até 20 metros do local de sua detonação. No entanto, ao contrário da maioria dos outros designs, a granada de mão de aço dependia principalmente de seu efeito concussivo, em vez de fragmentação, para eliminar uma força inimiga. Isso a tornava uma arma altamente eficaz em combates de curta distância, como em uma trincheira, mas menos eficaz quando usada ao ar livre. O cabo de madeira era oco e continha uma corda que, quando puxada para baixo, arrastava uma haste de aço áspera através do ignitor dentro do fusível. O contato abrasivo da haste causaria faíscas e uma chama para acender de dentro, acendendo o fusível, que levava aproximadamente 4,5 segundos para alcançar o detonador antes de explodir. Esta arma simples, mas eficaz, rapidamente ganhou destaque entre o exército imperial alemão e se tornou tão reconhecível quanto o capacete de combate Stahlhelm ou o rifle Gewehr 98 entre as tropas do Kaiser. No início de 1915, as tropas alemãs tinham menos granadas que seus inimigos, mas superaram a Entente na produção de granadas, devido à escassez de produção na Grã-Bretanha no final de 1915. Ao se deparar com as novas armas alemãs, as tropas britânicas rapidamente as chamaram de amassadores de batatas, devido à semelhança com o utensílio doméstico, apelido que permanece até hoje. A experiência com o modelo 1915 revelou preocupações sobre o cordão do fusível da granada, projetando-se do cabo. Havia o receio de que, na confusão e destroços das trincheiras, o cordão pudesse agarrar-se em algo, acionando a granada acidentalmente enquanto o soldado se movia. O redesenho, chamado modelo 1916, modificou o cordão de acionamento para ter uma bola de porcelana que evitava a exposição do cordão. A pequena esfera era parcialmente escondida dentro do cabo de madeira,
e exigia bastante força para ser retirada, reduzindo significativamente as chances de ser acionada involuntariamente. Além dessa simples adição de segurança, a operação da granada era praticamente idêntica ao modelo 1915. Isso foi seguido pela instalação de uma tampa de metal cobrindo a base do cabo no modelo 1917 como uma segurança extra. Em novembro de 1918, o exército imperial alemão foi derrotado e o Kaiser Wilhelm II abdicou. Após esses eventos, a Alemanha enfrentou convulsões econômicas e políticas, agravadas pelas restrições do Tratado de Versalhes, que limitou suas capacidades militares. Até 1924, a República de Weimar começou a se estabilizar e o pós-guerra em Berlim buscou usar o conhecimento militar alemão para reconstruir a economia. O Tratado de Versalhes impôs restrições a quase todos os aspectos do complexo militar alemão, e isso levou à destruição de milhões de granadas de mão, deixando para trás apenas um pequeno arsenal de armas de guerra, principalmente para fins de treinamento. Porém, essas não foram projetadas para longo armazenamento, implicando que precisavam de cuidados intensos, e conforme eram usadas em treinamentos, era necessário obter novos exemplares. Assim, Berlim autorizou a fabricação limitada de novas granadas para substituí-las, ainda cumprindo o tratado e agora livre das restrições materiais da guerra. Isso também deu a chance aos engenheiros alemães de aperfeiçoar ainda mais seu design. E assim, em 1924, isso levou à produção da Steel-Hand-Granate 24, ou modelo 1924. O Reichswehrministerium instruiu em 27 de janeiro de 1927 que todos os estoques de granadas de guerra restantes deveriam ser utilizados até o fim de março de 1927. O novo modelo focou novamente em segurança e confiabilidade, apresentando um acendedor de fricção aprimorado, substituindo o sistema de corda de puxar dos modelos anteriores. Essa mudança tornou a granada mais confiável e fácil de usar, especialmente em condições de combate estressantes. A nova granada, com 365 mm, era mais curta que a anterior, mas a unidade de cabeça, embora menor, continha a mesma carga explosiva num recipiente 10 mm mais largo, com o cabo de madeira sendo de fato mais longo. O objetivo dessas alterações era permitir que as tropas alemãs as carregassem simplesmente colocando-as em seus cintos, ao invés dos restritos clipes de cinto usados antes. Com 595 gramas também era notavelmente mais leve, aumentando o alcance em que o soldado médio poderia lançá-la, embora ainda dependesse principalmente de seus efeitos concussivos, em vez de fragmentação, para desmantelar uma força inimiga. Não tendo mais estoques excedentes de guerra para treinar, uma versão inerte do modelo 24 foi produzida para os recrutas alemães praticarem. Conhecida como U-Bungs Steel-Hand-Granate 24 ou Granada de Mão de Exercício 24, essa versão de treinamento tinha uma unidade de cabeça vermelha com grandes furos. O U-Bung Steel-Hand-Granate 24 poderia ser equipado com uma carga de exercício e um fusível com um cordão de puxar que produzia um estrondo e uma nuvem de fumaça para simular uma explosão para maior realismo no campo de treinamento, sem o custo ou perigo de usar armas reais. No entanto, dado as restrições ao seu poder militar, não seriam os alemães que fariam o maior uso do modelo 1924 durante este período. Para contornar as limitações do Tratado de Versalhes, mas ainda manter uma base de armas, as empresas alemãs começaram a oferecer seus serviços a outros países, onde a produção e o desenvolvimento poderiam continuar legalmente, e assim dar-lhes experiência vital na fabricação e uso de armas modernas, caso a Alemanha precisasse se rearmar rapidamente em tempos de crise. Os países anfitriões acolheram a expertise alemã em suas indústrias de armas e militares. Ao mesmo tempo em que a República de Weimar começou a adotar essa política, a China teve que lidar com o avanço do Império Japonês, a dominação dos senhores da guerra na fronteira norte e uma iminente guerra civil entre os nacionalistas e os comunistas. Assim, percebendo que a China era um dos mercados de armas mais rentáveis do mundo nos meados de 1920, a Alemanha forneceu equipamentos e treinamento às forças nacionalistas durante um período de cooperação sino-alemã renovada.
As tropas nacionalistas chinesas foram rapidamente equipadas e treinadas por instrutores alemães, que trouxeram vasta experiência de combate da Grande Guerra. Até os uniformes nacionalistas chineses começaram a se parecer com os do exército alemão. Incluído nesta cooperação estava o acesso à granada modelo 1924, dando aos nacionalistas uma poderosa arma de infantaria e aos alemães expertise em seu uso. Após a ascensão ao poder de Adolf Hitler e dos nazistas na Alemanha, a política externa alemã rapidamente começou a se afastar do apoio aos nacionalistas chineses em favor do apoio ao Japão, que, claro, tinha suas próprias ambições na China continental. Reconhecendo que provavelmente enfrentariam o corte de novos suprimentos e teriam que lidar com hostilidades renovadas com o Japão a partir de 1937 sobre o futuro da Manchúria, os nacionalistas chineses desenvolveram sua própria versão clonada do Stilhangrat, que foi produzida em grande quantidade, às vezes centenas de milhares por mês. Embora houvesse algumas variações muito pequenas no design, dependendo de onde eram construídas, a maioria seguia o mesmo design básico inspirado no original alemão. Um cabo de madeira com uma cabeça de guerra redonda ou cilíndrica no topo, com um fusível de queima lenta. No entanto, os chineses adotaram uma carga que era uma mistura de trinitrotolueno e nitrato de potássio, o que resultou em uma explosão um pouco mais fraca do que a produzida pelo modelo 1924. Em 1939, o design foi revisado com um cabo menor e uma cabeça explosiva muito mais compacta, a arma resultante sendo mais leve e mais poderosa, e rapidamente se tornou a granada padrão para os chineses, que em grande parte deixaram de lado suas próprias diferenças políticas para enfrentar os japoneses. A ascensão dos nazistas inicialmente viu a expansão clandestina da indústria armamentista alemã, antes de Hitler começar abertamente a rearmar e reafirmar o militarismo alemão, tanto no palco europeu quanto no mundial. De maneira semelhante a como a Guerra Russo-Japonesa foi um prelúdio para a Grande Guerra, a Guerra Civil que assolou a Espanha no final dos anos 1930 foi um prelúdio para a calamidade ainda maior que estava por vir. No conflito, os nacionais espanhóis foram auxiliados pela Legião Condor alemã, que além de dar assistência militar direta contra os republicanos apoiados pela União Soviética, também os treinou e equipou seguindo padrões alemães. Assim como na China, isso não apenas levou os espanhóis a adotar o modelo 1924, mas também a desenvolver suas próprias versões para que não tivessem que depender da linha de suprimento alemã. Quando as tropas alemãs cruzaram suas fronteiras orientais em 1939 para a Polônia, o modelo 1924 ainda era a granada principal usada pela Wehrmacht alemã. Diferente de 1914, quando as tropas do Kaiser foram à batalha, as granadas já não eram uma arma especializada, mas tão comuns na vida da infantaria alemã quanto suas botas. As tropas alemãs, portanto, fizeram grande uso de suas armas na luta rápida e altamente móvel do Blitzkrieg, usando-as para limpar bunkers e posições fortificadas, bem como em amargas lutas urbanas. Ainda sendo uma arma predominantemente concussiva, a granada era principalmente usada para subjugar as tropas inimigas, enquanto a infantaria seguia atrás de sua explosão para atirar ou baionetar o inimigo infeliz. Versões da granada que liberavam fumaça para obscurecer a visão do inimigo também foram empregadas com grande sucesso na Polônia, e posteriormente, quando Hitler atacou para o oeste, a aparência distinta da granada adicionou um elemento psicológico à sua eficácia. Enquanto os tipos regulares de granadas de abacaxi pareciam se misturar sem uma inspeção mais próxima, a singularidade das granadas de bastão alemãs criava uma falsa sensação de seu poder e letalidade. Falso, verdadeiro, pois logo surgiram deficiências em seu uso, especialmente ao lidar com posições fortificadas modernas. Comparada às granadas de fragmentação aliadas, a Stilhangranat modelo 1924 tinha menor poder de penetração, deixando soldados atrás de proteção pesada surdos, porém vivos, e crucialmente atirando de volta. Este fato é evidenciado no filme da Segunda Guerra Mundial, Salvando o Soldado Ryan, onde um soldado aliado relata não conseguir ouvir após uma granada alemã explodir próximo ao seu ouvido. Reconhecendo essa falta de poder, mas querendo limitar o impacto na indústria de guerra da Alemanha de desenvolver e fabricar uma nova arma, os alemães optaram por agrupar as ogivas em uma única alça. Apelidada de Gebertledung, que se traduz em carga concentrada,
Isso poderia ver até 6 unidades de cabeça adicionais fixadas a uma granada padrão, dando à arma 7 vezes o poder normal. Obviamente, essa era uma disposição menos que prática. Para começar, era extremamente difícil de manusear e tinha que ser arremessada com as 2 mãos para conseguir alguma distância. Portanto, seu uso geralmente era limitado a situações em que as tropas alemãs sabiam que precisariam de um pouco mais de poder, como durante um ataque pré-planejado. Construída seguindo um princípio similar de agrupar ogivas, outra configuração era a Gestrechtsleitung, ou carga alongada. Isso era similar em conceito ao torpedo Bangalore, usado pelas forças americanas para limpar fortificações, que envolvia enviar uma carga explosiva por uma série de tubos em direção ao alvo, e era feito de um número de granadas, modelo 1924 com suas alças, e fusíveis removidos e substituídos por detonadores, todos montados em uma longa haste um atrás do outro, e uma única granada completa em uma extremidade para iniciar a explosão. A partir de 1941, o combate na União Soviética levou a 2 melhorias cruciais na arma, especialmente para se adequar a esse teatro de operações. Com a chegada do inverno, o exército alemão percebeu que o frio fazia o fusível falhar. Assim, foi projetada uma versão especial para clima frio, marcada com um K para Kalt, que significa frio. A outra melhoria surgiu quando as tropas alemãs enfrentaram assaltos em massa de tropas soviéticas. Neste caso, eles precisavam matar o máximo possível o mais rápido possível, então foi projetada uma luva de fragmentação para se encaixar na unidade principal da granada, apelidada de splittering, ou anel de estilhaços. Isso aumentou dramaticamente a letalidade da arma contra grupos de tropas inimigas expostas ao ar livre quando ela detonava. Apesar da facilidade de produção do modelo 1924 ser um atrativo, em 1943, os bombardeios constantes dos aliados impactaram fortemente a indústria alemã. Macy levando a mais esforços na otimização da produção da granada. A versão simplificada, chamada Modelo 1943, substituiu componentes caros por alternativas mais em conta. Além disso, a única alteração notável foi a adição de um detonador autônomo, indicando que o fusível e o explosivo estavam conectados diretamente. O M43 adotou um conjunto de fusíveis distinto, parecido ao da granada alemã modelo 39, eliminando a necessidade do cabo ser vazado para um cordão de puxar, como no M24, reduzindo assim o trabalho em madeira na fabricação de cada granada. Simultaneamente na Ásia, o Japão, aliado da Alemanha, decidido a enfrentar os chineses e as suas variantes do modelo 1924, optou por clonar o clone para seu próprio exército. A granada tipo 98 japonesa, destinada como uma granada de fragmentação desde o início, entrou em serviço em 1944. Essas armas usavam ácido pícrico em vez de trinitrotolueno mais barato e um pouco mais potente, porém consideravelmente menos seguro, exigindo manuseio extremamente cuidadoso. Depois da rendição nazista em 4 de maio de 1945, os Stilhengranate restantes foram desarmados, levados como troféus pelos aliados ou destruídos. No entanto, a arma continuou a inspirar outras nações do período e na era imediatamente pós-guerra. A China, após se tornar um superestado comunista em 1949, continuou a produzir clones melhorados até a década de 1960, fornecendo milhares ao exército da Coreia do Norte durante a Guerra da Coreia, e depois ao exército do Vietnã do Norte e aos insurgentes do Vietcong na Guerra do Vietnã. Muitos desses exemplos posteriores, que empregavam ogivas de fragmentação de alto explosivo, foram produzidos tão apressada e baratamente que eram notoriamente confiáveis. As tropas em ambos os conflitos usaram granadas tipo 98 do exército japonês. Mas com o tempo, esses também se mostraram altamente confiáveis, devido às péssimas condições em que geralmente eram armazenados. Curiosamente, até 2015 pequenos esconderijos de tipo 98 foram descobertos nas mãos de criminosos e senhores da guerra, tendo sido vendidos repetidamente no mercado internacional de armas, tão distante quanto a República Democrática do Congo.
A Suécia, outro usuário notável do modelo 1924, recebeu inicialmente entregas de exemplos alemães em 1939, antes de começar a produzir suas próprias versões aprimoradas. A granada de mão de aço de todas as eras continua a contribuir para dar à máquina de guerra alemã do início do século XX uma aparência distinta, uma que é frequentemente replicada em shows militares e em filmes. Produto da engenhosidade alemã na guerra. A arma provou ser tanto capaz quanto versátil, e sem dúvida foi uma das principais ferramentas que ajudaram a Wehrmacht alemã a alcançar seu surpreendente sucesso no período do Blitzkrieg, e com clones chineses, e até exemplos de guerra reativados vendo serviço nos campos de batalha de terras devastadas pela guerra, como a Iugoslávia nos anos 90, seu impacto foi sentido além da curta vida esperada quando concebida inicialmente nas trincheiras da Grande Guerra.